Fala cabeça seca, hoje vamos falar tópicos sobre a história da matemática. Como surgiu a matemática? A matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água ou para saber se seria capaz de capturar um animal. Posteriormente, a partir do momento em que se tornou sedentário, precisou saber a quantidade de alimentos que necessitaria para comer. Também deveria entender como e quando ocorriam as estações do ano, pois isso significava saber em que época deveriam plantar e colher. Desta forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. No mundo ocidental, a matemática tem sua origem no Antigo Egito e no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Ambos os impérios desenvolveram um sistema de contagem e medição, a fim de poder cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio e a colheita, construir edificações, entre outras funções. Outros povos americanos, como os incas e os astecas, também criaram um sistema de contagem sofisticado, com os mesmos objetivos. A matemática, no Antigo Egito. Matemática no Antigo Egito. A história do Egito está diretamente ligada com o rio Nilo, pois o povo egípcio precisava aproveitar as vantagens das cheias do rio. Assim, é ali que se desenvolveu modelos para determinar o tamanho das terras. Para isso, eles usaram parte do corpo humano para estabelecer medidas, como os pés, o antebraço e o braço. Elaboraram também uma escrita onde cada símbolo correspondia a 10 ou a múltiplos de 10. Os egípcios empregaram a matemática para observar os astros e criar o calendário que usamos no mundo ocidental. A partir do movimento do Sol e da Terra, eles distribuíram os dias em 12 meses. Igualmente, estabeleceram que um dia tem duração aproximada de 24 horas. A matemática, na Grécia Antiga. Matemática na Grécia Antiga. Foi na Grécia Antiga que a matemática ganhou contornos abstratos e passou a ser utilizado não apenas para medir e contar coisas do dia a dia, mas também como um elemento de pensamento abstrato e filosófico. Foi na Grécia Antiga que desenvolveram diversos sistemas de numeração, dentre eles o alfabético, em que os números eram representados por letras que compõem o alfabeto grego: alfa, beta, gama e delta. Tais representações ainda hoje são utilizadas em fórmulas matemáticas. Ao falar do desenvolvimento da matemática na Grécia Antiga, é preciso citar seus principais pensadores, Tales de Mileto e Pitágoras. Eles foram responsáveis por transformar a matemática em um estudo organizado e sistemático. A matemática, na Idade Média. Matemática na Idade Média. Durante o período conhecido como Atla Idade Média, a matemática foi confundida com superstição e não era um campo do saber valorizado pelos estudiosos. No entanto, isso se modifica a partir do século XI, por isso, longe de ser uma Idade das Trevas. Neste período, os seres humanos continuaram a produzir conhecimento. Um dos mais destacados matemáticos foi Heisenberg, que traduziu as obras de matemática dos hindus para a Casa da Sabedoria em Bagdá. Suas obras popularizaram entre os árabes os números como os escrevemos hoje. Acredita-se que os comerciantes árabes os apresentaram aos europeus através de suas transações comerciais. A matemática, na Idade Contemporânea. Matemática na Idade Contemporânea. Na Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. Na álgebra, os matemáticos se debruçaram no desenvolvimento das resoluções de equações, quarténs, grupos de permutação e grupos abstratos. No século XX, a teoria de Albert Einstein reformularam o que se entendia como física. Deste modo, os matemáticos viram-se diante de novos desafios para expressar em números as ideias do genial cientista. A teoria de relatividade supõe uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço, de tempo e mesmo do ser humano. E essa é a história da matemática. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e vem ser um cabeça seca.